Olá, boa tarde a todos os espectadores. Meu nome é Nadelson Júnior, do Nadelson Café Poético Filosófico de Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro. Estamos no dia 3 de fevereiro de 2018 e estou abrindo aqui esse vídeo rápido para fazermos uma análise das mudanças políticas que estão acontecendo no município de Rio Bonito nesse exato momento. Conforme a imprensa oficial, o ex-secretário de Saúde, Matheus Neto, saiu da pasta, né? E quem está ingressando na pasta agora é a vice-prefeita e ex-vereadora Rita de Cássia, também popularmente conhecido pelo público, né, como Rita da Educação. E eu acho interessante, nós precisamos analisar agora o que está acontecendo, que está acontecendo nesse exato momento uma construção de marketing, uma construção de planejamento de marketing político, de movimentos estratégicos profundos que estão envolvendo, no mínimo, as relações de 2018-2020 para a próxima eleição municipal, né? E não poderia deixar isso passar em branco, né? Não é todo dia que você vê a Rita da Educação virar a Rita da Saúde, né? E olha só o jogo de marketing: Rita da Educação e Rita da Saúde. Bem, eu não vou entrar na questão da eleição, porque nós já sabemos que o ambiente eleitoral de 2016 foi ridículo, né? O Mandiocão, ele simplesmente, com a liminar no plantão judiciário, ele tomou a eleição no tapa, né? O detalhe é que o eleitor, sabendo que iria acontecer, a invalidade, mesmo que fosse temporária, né, dos votos depositados no Mandiocão, até que fosse solucionado o problema jurídico, mas em cima de uma liminar, né, dado o plantão judicial, que quebra todas as regras do plantão judicial aplicado no estado do Rio de Janeiro, e ao mesmo instante quebra todos os princípios aplicados até então na jurisprudência, mas o TRE não é culpado, ele é vítima, né? Simplesmente, uma vez que você tem os atos que impedem a justiça comum, os efeitos de uma ação, né? O TRE tem que seguir a regra, então ele tem que desconsiderar. Foi o que aconteceu: não havia impedimento do Zé Luiz, o Zé Luiz foi declarado como vencedor nos recursos do TRE, na eleição de 2016, ele sentou na cadeira e está sentado até agora, baseado numa liminar, né, que o mantém temporariamente elegível e ficha limpa, né? Botando agora na atualidade os efeitos com a Rita da Educação, que virou Rita da Saúde. A Rita da Educação, ela sai da função exclusiva de vice-prefeita, atuando de forma direta na parte da educação, embora não fosse a secretária, mas é pouco notório que o secretário de Educação até então, que também foi exonerado recentemente, era a indicação da vice-prefeita, passou todos os eventos, pedindo doações para fazer pintura de escolas, recuperação plásticas, etc. E teve um apoio da classe média, da classe da elite riobonitense, né? Apoio esse que nunca havia sido dado a nenhum político. Então, de certa forma, já há um consentimento, uma aproximação da elite riobonitense e de parte da classe média, da vice-prefeita, almejando algo maior para o futuro, né? O problema disso tudo é o seguinte, gente, que eu gosto da vice-prefeita, eu até gostaria de vê-la como prefeita no futuro, fazer um trabalho brilhante, mas nós temos o grupo Zé Luiz dividido em três, né? Tem o grupo dele próprio que está quebrado, né? Não consegue. A forma como foi para a sociedade, então, já começou deixando o grupo Zé Luiz muito fragmentado. Ele perdeu números importantes em 2017 por questões pessoais, e hoje o governo Zé Luiz, na minha opinião, não tem mão de obra inteligente, capacidade de articulação, e quem tem, por questões até por serem técnicos, não se envolvem, porque é um governo que está com ponto de interrogação. Você não sabe quanto tempo vai durar, até onde vai, né? E aí sim vai. Então, a gente analisando de forma profunda a situação, o que acontece? 2016 não foi um ano bom para a educação, né? Muita reclamação de merenda faltando nas escolas. Então, merenda era arroz com salsicha, macarrão com salsicha, muitos pais reclamando da burocracia, a falta de comunicação,
com as diretorias, as escolas passaram alguns por uma reforma plástica, mas continuaram com um problema que não foi provocado pela Solange Pereira de Almeida no governo de 2013 a 2016, mas que começou de fato no governo do Zé Luiz de 2005 para cá. A Solange, quando entrou em 2013, ela não investiu um único parafuso, um único centavo na educação e deixou as escolas sucateadas. Então, não é um processo que começou agora, nós estamos falando de um processo, essa brincadeira de por baixo de 12 a 20 anos, né? E simplesmente a Rita da Educação me aparece assumindo de forma indireta a pasta, o comando da pasta, mas passando a ideia que está tendo mudança, que está fazendo pintura disso, daquilo outro, reformas plásticas que com uma chuva, você com 6 meses sem fazer manutenção, volta ao que estava antes, porque uma escola precisa de cadeiras, material didático, de louça, precisa de professores valorizados que não são valorizados, os professores ganham mal, a maioria é contratada, quando deveria fazer um concurso público para preencher esses cargos, entendeu? Não faz sentido você ficar processo seletivo ao longo de uma década para preencher vagas, como você sabe que aquilo deve ser preenchido por concurso, né? A continuidade por tanto tempo processo seletivo é assinar embaixo de que está havendo falha na gestão. Então, foi criada uma expectativa na Rita no primeiro ano para fazer um controle e dar uma resposta que ela não houve de fato. Entendeu? Foi muito marketing, muito trabalho de Photoshop, de CorelDRAW, né? Um trabalho de marketing, vendendo imagem para a sociedade, quando de fato não houve, né? E para piorar, em 2018, antes de acontecer a transição para a área da saúde, 2 escolas foram fechadas em Rio Bonito, né? Se não me engano, de Colina da Primavera e de Rio Mole. Tá? O problema, eu acho que tem que fechar a escola. Eu pessoalmente acho que as escolas que você tem pouco quantitativo, você tem gastos excedentes, é mais fácil você transportar as crianças, os alunos, trazendo para cá para o centro para estudar e levar para suas localidades, do que manter uma escola funcionando com pouco aluno sem efetivo. O problema é que não houve conversa com o Conselho Municipal de Saúde, não houve comunicação com a Câmara Municipal, simplesmente a Secretaria de Educação, junto com o staff do prefeito, o prefeito decidiram fechar as 2 escolas e acabou. Então, o prefeito está trabalhando como se fosse um ditador, que não existisse a república, não existisse uma Constituição Federal, uma lei orgânica, e como se a Câmara de Vereadores não existisse. Ele passou por cima da Câmara na eleição com a liminar, ele continua mantendo esse comportamento no ano de 2017 e, pelo que eu estou vendo, ele não pretende, em momento algum, rever isso e tentar conversar com a Câmara. O IPREVIB é um exemplo disso. E, por que eu estou tocando nesse assunto quando o tema é a vice-prefeita? A vice-prefeita é um processo, eu estou vendo ela acompanhar o Zé Luiz de cima para baixo em todos os aspectos. Então, tá assinando embaixo, ela pode não concordar, mas você está acompanhando, você não fala nada, você não posiciona, você está nos eventos públicos, é porque você está assinando embaixo, inclusive dos erros. E você tem mais um conjunto de erros nesse processo do que de acertos, né? A saída do Matheus Neto da parte de saúde, eu acho muito interessante, que isso deixa bem claro que o Matheus Neto ele está se afastando aos poucos do Zé Luiz, justamente no período de ano eleitoral para deputado. Ao que tudo indica, Matheus Neto, se não for candidato a deputado estadual, mas a lógica, até pelo período que está se afastando, que é antes de março, indica que é uma grande possibilidade do Matheus Neto se tornar candidato ao cargo de deputado estadual. A lógica indica que ele vai apoiar o Alexandre, atual prefeito de Silvio Jardim, para deputado federal. Ele foi secretário do Alexandre por bom tempo, entendeu? Então, nesse processo você vê um distanciamento do Matheus Neto do grupo de Zé Luiz em busca de sua luz própria, o que eu acho muito legal e interessante. Agora, voltando para dentro do município, né? Após uma briga direta para cada centímetro cúbico de vaidade, de acesso ao poder entre Matheus Neto e a vice-prefeita Rita, né? A Rita está entrando na Secretaria de Saúde, mas uma Secretaria de Saúde com o Matheus Neto não deu respostas também à sociedade, manteve o mesmo padrão de educação, né? Muito Photoshop, muito CorelDRAW, muito vídeo editado, mas na prática você via a população fazendo fila para ser atendida, fazendo agendamento de dias e semanas para conseguir um atendimento médico, aguardando janela de meses para fazer exames básicos como ultrassom, entendeu? Raio-x, exames laboratoriais, e aí vai, quer dizer, em suma, continuam mais do mesmo
da época em que Solange era prefeita, comparando com o próprio Matheus Neto, quando foi secretário da vice-prefeito e trabalhou na parte de saúde no governo anterior de Zé Luiz, de 2008 a 2012. Então, gente, a gente precisa sentar para analisar o seguinte: Rio Bonito está com uma arrecadação em caixa hoje de 233 milhões no mínimo, né? Com 77,3 milhões, se não me engano, pelos cálculos para só a parte da saúde, 1/3 da arrecadação, e sim, por esse dinheiro ele vai, a gente não sabe para onde, né? Quer dizer, o ex-secretário de saúde, junto com o Zé Luiz, que está deixando uma herança que começou com a Solange e o governo do estado no mandato anterior, está deixando uma UPA com problema de refrigeração, problema de manutenção do estoque, com o município bancando considerável parte do estado, porque o estado simplesmente disse que não tem como se manter por causa da crise financeira, entendeu? E deixou por conta do município. E de uma forma muito brilhante a Solange conseguiu manter isso aí funcionando no período dela, né? Zé Luiz assumiu também e está levando aí, atropelando as coisas, carregando esse peso nas costas, como tinha sido previsto pelo ex-prefeito de São Jardim, o Marcelo Zelão, quando ele recusou a instalação da UPA. Se eu não me engano, acho que foi em 2009, esse procedimento, setembro de 2009, que eu fui instalado da UPA, se eu não me engano. Mas, a gente for sentar para analisar o processo, tudo que está acontecendo agora foi anunciado. Mas para a questão de vaidade do governo do estado, dos deputados da região, com o prefeito, que era o Zé Luiz, que está herdando agora o problema de novo, está aí a bomba que ninguém sabe o que fazer, que é a UPA, né? E a UPA com custo só de aluguel de conteúdo de R$960 mil ao mês, tá? Mais a estrutura que já vem tudo fechado com o governo do estado, com o governo do estado, com o governo federal, entendeu? Agora o município está tendo que entrar para pagar, para custear um negócio que não pertencia a ser dela no contrato, mas se não fizer vai fechar, entendeu? E o dinheiro que foi investido ali não vai voltar mais. É um retorno que você perdeu ao longo dessa brincadeira dos últimos 8 a 9 anos, né? Poderia ter se montado, no mínimo, pelo meu cálculo, 3 hospitais municipais com o dinheiro que foi gasto com a UPA ao longo desses 8 ou 9 anos. Entendeu? Ironicamente, você tem esse dinheiro todo para gastar com a UPA, mesmo com o município cobrindo a parte, para considerar a parte do Estado diante da crise financeira. Tá? Nessa brincadeira, o nosso hospital regional da Civaga continua com essa briga de vaidade interna dentro do próprio hospital, também junto com o ente público, as coisas não se resolvem, né? Então, quer dizer, em suma, a minha visão da transição da Rita da educação para virar a Rita da saúde, politicamente é um impacto. Você vai ter os carros da saúde levando os doentes para cima e para baixo, vai ter um capital político enorme para negociar com os vereadores e políticos da região. Quer dizer, a sociedade, principalmente a massa que precisa de serviço e não tem como pagar por fora, vai ser um grande capital político. Entendeu? Mas em contrapartida vem aquele problema, vem licitações com o transporte dos doentes, que na minha opinião via ali está sendo faturado, valores assim que não bate com a realidade de um município do interior, entendeu? Tem um programa da UPA, e sem falar questões de manutenção de medicamentos, estruturas, em suma. Nessa brincadeira, eu pessoalmente acho que a Rita ela vai pegar uma caixa de Pandora para 2018, que se ela não for esperta, não prestar atenção, ela poderá responder possíveis improbidades administrativas e com responsabilidade. Então, a questão é a seguinte: se a Rita não montar um time bom para assumir a saúde, vai dar problema. Isso pode comprometer os seus sonhos de se tornar sucessora de Zé Luiz e a futura prefeita de Rio Bonito, né, gente? No mais, analisando a educação que fica para trás, pelo que diz o Serviço de Informação, quem vai assumir a pasta é a professora Mônica, irmã do ex-vereador Jubinha, que é da ala do governo que apoiou e apoia tradicionalmente o prefeito Zé Luiz Alves Antunes. E o detalhe é o seguinte: a Mônica ela foi secretária de Zé Luiz, se eu não me engano, no primeiro mandato de 2005 a 2008, né? Então ela está entrando com retardo no jogo do poder, com retardo mínimo de 8, com retardo de 8 anos, de 8 a 9 anos. Porque ela é professora, ela tem uma atuação brilhante, participa do conselho, participa da regional da educação no estado do Rio de Janeiro. Então, ela tem um histórico e um suporte, um know-how para atender a educação. Mas quem vai entender o governo Zé Luiz, né? Zé Luiz indicou a Mônica, era participante da parte da educação, na época o governo dele, para pegar a saúde. Ironicamente, um médico
que era o doutor Hélio Fernandes, que era para ter para a parte da saúde, acabou ficando na parte do esporte e lazer. E é assim que o pessoal vai brincando de gerir Rio Bonito, gente. Então, tipo, a Rita, ela tem um grande potencial de entrar para a história. E ela também tem um grande potencial de virar o Matheus Neto da vida e pegar uma sucessão de problemas, ter que atender o capital político do prefeito, do seu grupo político, para manter um cabide de emprego, uma estrutura funcionando na máquina do grupo que flutua em volta, esperando licitações. Então, tipo, o que ela vai fazer? Ela vai manter outra tradição como ela fez na parte da educação em 2017, mais do mesmo, ou ela vai revolucionar a parte da saúde para entrar para a história? Eu até estou com expectativa que faça isso. A segunda situação. O fato é o seguinte, isso não faz voto, né? E no final, na UNO, o que serve, que faz diferença, é o cara que apoia, que vai pegar e vai fazer voto, trazer para você como cabo eleitoral. Isso, no cabo eleitoral, ele quer trabalho, ele quer gratificação, ele quer comissão, entendeu? Ele quer ter participação nas licitações, ele quer ter participação em todos os projetos que envolvam dinheiro dentro do orçamento público, entendeu? O que vai em contradição a toda aquela necessidade de moralização, de organização da máquina pública dentro do Brasil nesse exato momento. Quer dizer, eu não poderia terminar tentando por fato de que agora na esfera federal nós temos o Lula condenado na segunda instância federal, né, para se tornar inelegível, a não ser que aconteça uma mudança aí técnica no processo, mas pelo que eu estou vendo, o Lula vai ficar inelegível. A questão é saber se vão conseguir fazer isso antes de março, que é o limite para o ano eleitoral, né? E se o Lúcio não eleger, nós vamos ter uma contradição em Rio Bonito, porque o presidente da República, o ex-presidente da República, não vai poder ser candidato por causa da aplicação da lei da ficha limpa. Mas o Zé Luiz está sentado na cadeira contrariando todas as regras. E aí? A imprensa vai parar para analisar isso no nacional, vai voltar a olhar Rio Bonito, exigir que as coisas sejam revertidas, que faça uma análise da liminar que foi aprovado no plantão judicial que botou o Zé Luiz na cadeira, né? Rio Bonito depois disso iria para uma nova eleição. Bem, gente, independente dessas questões, uma coisa é certa: a elite riobonitense, a classe média riobonitense, eles não querem que Rio Bonito entre numa nova eleição, porque está cômodo deixar as coisas como estão, mesmo faltando medicamento, faltando transporte, faltando saúde, com a educação péssima, porque no final, na cabeça dessa galera, o que vale é manter as coisas no seu devido lugar. O rico no lugar do rico, o pobre no lugar do pobre. E de preferência, calar a imprensa. Entendeu? Então, tipo, vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. Vamos ver se a Rita vai conseguir manter a mão do Zé Luiz levantada ali como César, e se ela realmente vai ser indicação para a sucessão, se ela vai conseguir fazer o seu plano de poder e suceder o Zé Luiz na cadeira de prefeito, né? Enquanto isso, eu ficarei assistindo e fazendo meus comentários e críticas como é de costume. Meu nome é Nadelson Júnior, sou do Nadelson Café Pães Filosófico de Rio Bonito, né? E aguardo vocês para as próximas edições. Tenham uma boa tarde.